E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise, lembrando aqui rapidamente que se você quiser que eu analise o seu jogo também, você precisa fazer uma doação lá pelo Live Tip, tá? Vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado. E também tem um vídeo onde eu explico melhor sobre como você precisa fazer para que o seu jogo seja analisado aqui, tá? Então se você tiver interesse, dá uma olhadinha por lá. E hoje a gente vai analisar o jogo do Thiago Rodrigues, que doou R$100, cara. Muito obrigado, Thiago. Tamo junto, cara. Esse foi o donate aí mais generoso que tivemos até agora, hein? Será que alguém bate esse recorde? Mas enfim, ele mandou a seguinte mensagem. Olá, Danilo. Sou inscrito no seu canal. Gostaria de receber uma análise no meu protótipo de jogo. Faremos a análise, cara. E olha que coincidência. Ontem ele me enviou uma mensagem aqui, que eu até deixei anotada, né? Onde ele mandou: Fala, Danilo, beleza, meu mano? Beleza, mano. Só pra avisar, caso não tenha gravado o vídeo ainda, eu fiz o update no Minimalist Town, pois o CDN que eu estava usando quebrou e o jogo ficou sem música, áudio e ícones. Já está atualizado no It. Por ele estar utilizando CDN, eu imagino que o jogo tenha sido desenvolvido em um web ali no braço, né? Em HTML, CSS, JavaScript ou no máximo ali algum framework, né? Ou, aliás, uma lib, né? Um React, alguma coisa da vida. Enfim, mas eu tinha falado para ele que o jogo dele sairia na semana que vem, mas eu estava enganado. O dele é o próximo, mas eu vou avisar ele, eu já respondi ele aqui e tal. É só que eu quero deixar aqui bem claro que se o seu jogo não tiver sido analisado ainda, você quiser fazer alguma alteração e tal, entre em contato comigo, tá? Não tem problema. E eu deixo alguma anotação aqui, eu faço alguma coisa do tipo se der tempo, né? A não ser que o vídeo já tenha sido gravado e tal. Aí é tarde demais, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na página do jogo dele, então. Então tá aqui, ó, um Minimalist Town, tá bom? A gente já entra aqui com uma logo, né, e uma imagem aqui bem grande, né, bem interessante. Eu gostei muito dessa abertura, né, ficou bem bom. E o melhor ainda é que a gente já tem aqui de cara o jogo para ser executado em web, tá? Então, se o seu jogo ele for do itch.io, eu acho que a melhor forma de você fazer o seu jogo ser convidativo, né, para que as pessoas que entrem na página do seu jogo jogarem, afinal de contas, todo mundo que vai jogar o seu jogo primeiro precisa entrar na página, né? Então a gente entra naquele funil, né, que é as pessoas que entram na página, as pessoas que vão jogar e assim por diante, né? E aí tem o suporte aqui, logo em cima também, que eu acho interessante, né, pra galera que gostou do jogo doar, né, e aí vem mais uma etapa do funil. Opa, esbarrei aqui no microfone, foi mal. Mas, né, enfim, pessoas que jogaram, quer dizer, pessoas que entraram na página, pessoas que jogaram, pessoas que vão doar e assim por diante. Eu achei que foi uma disposição boa aqui, esse suporte desse game não ficou tão esquisito, né. E a gente entra aqui na descrição e nas screenshots, tá? O primeiro problema que eu já vejo aqui de cara é que ele não colocou trailer, tá? Então, por mais que o jogo seja web, é só chegar aqui e clicar, se você pode colocar um trailer, não tem por que você não colocar, cara. E no itch.io você consegue fazer uma gameplay rapidinha, você sobe no YouTube tipo com um vídeo não listado e coloca aqui, cara, uma gameplayzinha de 1-2 minutos vai ser tipo muito melhor do que nada, tá ligado? Então, recomendo aí fortemente, Thiago, que você coloque um trailer aí no seu jogo. Eu imagino que, eu não tenho certeza, tá? Esse jogo aqui, ele seja para Steam, né? E que aqui é mais pra galera experimentar e tal. Então a página do itch.io, eu não sei se é tão relevante. Talvez ele tenha feito aqui só para portfólio mesmo, tá? Aí só o Thiago vai poder responder. Mas, né, como a gente viu lá que ele teve problema com o CDN e tal, ele vai ter que dar um jeito de transformar a build web do jogo dele em algum executável para ele subir na Steam, tá bom? Eu sei que tem como fazer isso, mas já não é tão simples, tá? Eu imagino que seria mais interessante utilizar alguma game engine. Mas por que eu estou falando isso? Porque como o jogo dele já é em web, né? Ele já tem a build dele naturalmente já é de web. Mas mesmo que o teu jogo não seja planejado para ser web, tá bom? Se você estiver desenvolvendo numa game engine para Steam, o que importa é o executável, tá? Ainda assim é tranquilo de buildar para web, com Godot, com Unity é tranquilo de buildar para web. Então se você for colocar no itch.io para a galera testar,
vai ser muito mais interessante você fazer isso aqui, tá? Coloca o jogo em web aqui, que é só o cara chegar aqui e dar um play, não precisa baixar um executável, entendeu? Qual que é o problema disso, né? Executáveis e vírus, né? Eles estão interligados, digamos assim. Então, eu mesmo, né? Quando eu vou executar algum jogo de alguém aqui e tal, eu uso o sandbox aqui, né? Porque pode ser um vírus, né? Um executável, não um arquivo de MP4, não é um arquivo de música. Cara, então, tipo, é muito mais tranquilo, muito mais confiável, é muito mais rápido, muito mais prático. Se você quiser que as pessoas testem para te dar feedback, faça uma build web, tá? Vamos começar pela descrição aqui. Tá, para facilitar que eu traduzir aqui com o Google, eu não gosto de usar essa tradução aqui do Chrome, tá? Mas como tá tudo em inglês e tipo tem bastante texto, eu fiz a tradução automática aqui, talvez não fique muito boa, mas vai quebrar um galho, né? Então ele coloca assim: construa uma cidade de 100 mil enquanto luta contra o crime, declínio populacional e desastres severos. Use uma estratégia para posicionar os edifícios da melhor maneira possível. O cassino aumentou a criminalidade, então precisa de uma delegacia de polícia urgentemente. Inspirado em Islanders e The Block. Tá, vamos lá. Eu acho que a descrição ficou um pouco longa, tá? Eu não sei, eu não manjo tanto de itch.io quanto de Steam, tá bom? Então, eu não sei se é uma boa estratégia ou não fazer isso. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que, né, a página do nosso jogo, independente da plataforma que seja, a gente sempre quer contar sobre o que é o nosso jogo, né? Aqui, como é o itch.io, talvez, ele botou, ó, você pode colocar coisas que ainda vão ser adicionadas, né? Na Steam a gente não quer fazer isso. Na Steam você quer fazer que o seu jogo ele já apareça pronto mesmo que ele não esteja, tá? E aí, cara, eu acho que ele fez até a descrição bem feita aqui, pô, gostei dessa citação, ficou bem legal, né? Mas eu acho que tem muito texto. No final das contas, eu vou ler, né? Porque, né, ele me pagou e tal, eu sou game dev, eu iria ler de qualquer jeito, né, pra analisar. Mas eu acho que, tipo, uma minoria muito pequena das pessoas vai ler isso aqui. Eu não colocaria as inspirações aqui, tá? Eu removeria isso. Aqui eu achei legal, eu não achei ruim essa descrição não, mas aqui eu tiraria. Mas vamos lá. Principais características. Coloque estrategicamente edifícios de diferentes tipos em um tabuleiro limitado. Comprar terra. Desbloqueie melhores edifícios que podem ser comprados ou desenhados pelo jogo. Escolha uma carta na tela de fim de jogo para ter uma chance de 0 a 500% de converter seus pontos ganhos para as partidas seguintes e impedir que a população de edifícios chegue a zero. Clique nele entre turnos para aumentar a população. Construa cidades diferentes. Tá, aqui ele está descrevendo features do jogo, né? É muito interessante, mas eu acho que aqui seria legal fazer tipo como se fosse a descrição longa da Steam, tá? Onde você coloca imagens para você demonstrar o que você está explicando aqui, né? No caso, as screenshots elas vêm aqui do lado, mas essa página do itch.io aqui, ela é construída com HTML, CSS, JavaScript, né? Então eu duvido muito que não tenha como tu colocar uma imagem aqui depois de uma descrição, tá? Pode ser que não tenha, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu imagino que sim. E aí, se desse para colocar aqui, tipo, dar uma descrição e coloca uma imagem, aí não precisaria nem ter as screenshots. O trailer ainda seria bom. No caso, ainda poderia ter outros screenshots mostrando outras coisas para, tipo assim, mostrar que o seu jogo tem muito conteúdo, tá ligado? Mas eu acho que seria mais importante as imagens aqui do que separado, tá? Ele coloca sobre o protótipo. Estou trabalhando sozinho nesse protótipo e considero muito importante ter opiniões honestas de outras pessoas sobre o jogo, se está ficando divertido, onde preciso melhorar, o que acho da arte, etc. Agradeço muito todas as críticas. Aqui eu acho desnecessário, tá? Eu acho que ele poderia fazer só uma call to action no final, tipo, bem no final mesmo. E aí, talvez antes dos créditos, né? Os créditos podia deixar por último. Mas botar alguma imagem aqui, tá? Tipo, em uma cor que chamasse muita atenção, tipo um verde, e aí botar, tipo assim, deixe seu feedback, tá ligado? Só isso aqui já resumiria, tá vendo? Tipo, eu acho que é um texto desnecessário. E, cara, tipo, não quero ser cruel, mas assim, ninguém liga se você tá fazendo sozinho ou não, tá ligado? Tipo, liga, mas é quase ninguém. Mas a gigantesca maioria do público só vai ligar pro jogo em si, tá? Então, tipo, como eu falei, acho que poderia simplesmente resumir deixando uma imagem, alguma coisa escrita assim bem chamativa, tipo, deixe seu feedback. Coisas. Eu acho que, tipo assim, isso aqui ele pode colocar na página, né? Mas ele podia colocar isso no jogo também.
tá? Para recomendar a pessoa deixar o feedback dela lá e tal. Aqui é legal, tá? Coisas que pretendo adicionar em breve. Aqui não precisa de imagens. É só uma task list que vem no futuro, né? Opções de comprar cúpulas para proteger a cidade contra desastres. Hospitais reduzirão morte em sua área. Melhorar a interação entre crime e polícia. Outros tipos de edifícios, como os parques, indústrias, etc. Isso aqui é legal, tá? E ele deixou os créditos aqui, que é importante, né? Das músicas dos sons e dos modelos 3D, né? E aí a gente tem as nossas screenshots aqui. Ele só colocou 3, eu achei poucas screenshots, eu acho que poderia ter mais, tá? Então tem uma screenshot aqui do cenário, aqui com várias casinhas e tal. UI sempre ajuda muito, né? E o botãozinho de Next Turn. E a gente vê aqui uma outra screenshot bem parecida, tá? Aqui já é uma cidade mais construída, né? O que eu faria aqui, tá? O jogo dele, aqui ele pegou uma imagem de um ângulo um pouco diferente, né? Que é mais legal. Mas essas aqui ficaram muito próximas umas das outras, se bem que eu acho que, tipo, não sei se tem como fazer muito melhor do que isso, mas se eu fosse colocar os screenshots, eu tentaria contar, tipo, uma história, né? Eu já falei isso aqui em alguns outros jogos, mas eu poderia reforçar mais isso. Então, eu colocaria essa imagem aqui primeiro, tá? Tipo, você vai começar num lugar vazio e tal, aí depois você poderia colocar uma cidade mais ou menos e depois uma lotada, tá? Então a gente vê que tem duas cidades lotadas aqui, talvez essa seja até a mesma screenshot, será? 15 mil, parece. Cara, tipo, não faço aqui, tá vendo que tem os mesmos valores? É legal, tipo, você tirar screenshots de momentos diferentes, né? Então, tipo, essa aqui é basicamente a mesma screenshot, só que com zoom in e zoom out, tá? Então, eu removeria e deixaria uma só. E aí, outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte, que o Thiago poderia fazer, né? Dar mais um aqui e colocar uma screenshot das casinhas, uma screenshot dos prédios, tá ligado? De construções diferentes para mostrar que o jogo ele tem conteúdo. É difícil de mostrar esse tipo de jogo aqui que tem conteúdo, tá? Então eu tentaria fazer isso, contar uma historinha e depois tentar mostrar as construções em screenshots separadas. E também daria para mostrar aqui as opções que você tem quando você muda de turno, tá? Porque eu já testei o jogo e eu já sei como o jogo funciona. Então acho que ficou faltando isso aqui, que é uma parte muito importante do jogo, tá? Talvez uma tela de game over no final, para contar aquela historinha, como eu falei. Então, da página é meio que isso. A gente vai testar o game aqui agora. Tá. Então, eu tenho... Deixa eu mutar esse jogo aqui. Tá. Aqui já faltou um menu, né? Eu acho que ele não implementou ainda. O jogo tem que ter menu, né? Então, essa é uma dica muito importante, né? Pelo que eu testei aqui, eu não vi nenhuma opção de alterar a resolução e tal, por mais que o jogo ele seja web, né? Precisa ter pelo menos como regular o volume dentro do jogo, tá? É o básico aí. E aí, cara, eu acho que tem mais dois outros problemas. Tipo assim, ele manda aqui um tutorial pra gente, né? Bem-vindo e tal, você pode construir casas, mercados, cassinos e mais. Aí você tem que, seu objetivo é construir uma cidade com 100 mil habitantes, tá? E aí ele tenta te explicar aqui, né, de uma forma mais textual, tá? Então você tem que clicar aqui no terreno para construir a sua primeira casinha. Eu acho que, tipo, não tem problema ter esses pop-ups nesse tipo de jogo, mas eu acho que esse jogo aqui, ele tinha que ser autoexplicativo, tá ligado? Tipo, quando eu tô aqui, nem precisaria daquele bagulho lá, porque se eu coloco o cursor aqui e eu vejo vermelho, eu já sei que eu não vou conseguir colocar. E aqui ficou verde, opa, vou clicar aqui, tá? E aí, ele fala para clicar nas casas e tal, para aumentar a população, e aí a população vai diminuindo com o tempo, e aí você tem que continuar trazendo pessoas aqui e construir o hospital para as pessoas irem nascendo, né? Blá, 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 blá. E aí, cara, o que acontece? Ao invés de fazer isso aqui, eu acho que eu poderia ter, tipo, um quadradinho aqui, ou alguma setinha, alguma coisa indicando, tipo assim, clique aqui e tal. E não precisaria do texto em si. Por quê? Porque as pessoas não leem, tá ligado? Tudo bem que nesse tipo de jogo aqui, sim. Nesse tipo aqui, esse é o tipo de jogo que as pessoas vão ler, tá? Mas eu acho que o jogo ele poderia simplesmente ser mais intuitivo, tá? Poderia ter o pop-up também só na primeira vez que a pessoa joga, tá? Mas eu acho que ele é desnecessário, porque o jogo ele não é tão difícil de entender e, tipo assim,
Na real, que não tá mal feito, não. Dá pra entender bem, tá? Eu não fiquei confuso em nenhuma hora aqui jogando esse jogo. Quer dizer, fiquei sim, mas eu já vou mostrar, tá? E a segunda coisa, aí ele ensina aqui que você tem que pular de tudo. Entende que, tipo assim, depois que eu clico aqui, ele poderia ter alguma coisa piscando aqui e tal, pra mostrar que a gente tem que passar o turno. E aqui a gente vem na minha próxima crítica, que é a minha maior crítica, que é falta polimento aqui nesse jogo. Tá? Então, se a gente ver aqui, ó, tem essas opções, né? E, ó, faltou isso aqui, ó, nas screenshots, tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Outra screenshot que poderia ter é isso aqui, tá? Mostrando esse menu aqui, que esse menu é muito importante também. Então, ficou faltando mostrar o conteúdo do jogo lá na página, tá? Mas o mais importante aqui de todas as críticas que eu tenho é polimento. Esse tipo de jogo aqui, ele tem que ter polimento, tá? Porque ele é um jogo mais paradão, digamos assim. Então, se eu clico aqui para construir um prédio e eu clico aqui, eu acho que poderia ter tipo uma animaçãozinha do prédio construindo, nem que fosse ele tipo saindo do chão assim e tal, ou tem alguma parada tipo uns tijolinhos montando assim e aí faz um puff e aí tipo spawna o prédio e tal, né? Eu acho que faltou isso, faltou uns brilhinhos e tal. Por mais que esse jogo ele seja meio minimalista e ele tem esse tom meio apático, né? Ainda assim precisa ter algum efeito de partícula aqui, shaders e coisas bem visuais aqui para deixar a experiência do jogo mais fluida, mais agradável, tá ligado? Eu acho que definitivamente essa é a minha maior crítica. No geral, eu acho que a interface dele tá bem bonita e consistente, tá? Funciona muito bem. É bem capaz que o Thiago ele trabalhe com front-end, tá? E no geral é mais que isso, tá? Eu vou só mostrar um pouco mais o jogo aqui pra vocês. Na real tem mais uma crítica aqui. Tenho mais uma crítica aqui. Uma parada que me deixou confuso aqui no jogo foi o seguinte. Quando eu passo o cursor aqui, ele diz, ó, o preço aqui dessa terra é $551, né? Aqui tem o meu dinheiro. Só que eu não posso comprar aqui clicando. E ainda o cursor ele ainda aparece como o pointer aqui, clicker, né? E aí, tipo, não dá pra comprar. Pra eu comprar aqui, eu preciso vir em Buy Land. E aí só depois eu clico aqui. Ficou um pouco confuso, tá? Ficou um pouco confuso. Então, o jogo ele não está tão intuitivo quanto poderia. No final das contas eu acabei entendendo. Mas eu volto na minha crítica de que o jogo está um pouquinho contra-intuitivo, tá? E aí, quando a gente vai comprar aqui a Police Station, pior que ele explica aqui e tal, né? Se eu passo o cursor aqui por cima, no caso, seria legal se ele já explicasse aqui, né? Ter essa mesma descrição, esse mesmo tooltip aqui, quando eu passo aqui, entendeu? Quando a gente vai comprar aqui, ele explica também. Mas eu acho que aqui também poderia ter. Então, o que rola aqui nesse jogo é o seguinte. Tem essas opções aqui, que são as opções padrões, tá? E aí, aqui eu consigo ver tudo, só que eu compro pelo preço cheio. E aqui vem meio que no desconto, entendeu? Pra gente construir um prédio grande aqui, ele é bem caro, ó. Ele é tipo 3.133. E aí aqui eu consigo pegar ele por 52, tá ligado? Então, tipo, é muito barato. Aqui a gente já tá indo à falência já, tá? E aí, cara, outra parada aqui também que me deixou confuso. O Change Building aqui, ele randomiza essa opção aleatória, que a gente não vai conseguir comprar porque eu não tenho dinheiro. Então, outra sugestão que eu daria aqui, muito boa, cara, muito boa, que deixaria teu jogo muito mais intuitivo, é o seguinte. O que eu puder comprar, aqui a cor do botão tinha que ser verde, tá? O que eu não puder comprar, aí poderia ser vermelho, ou então, tipo, ser meio transparente, para mostrar que o botão ele não é clicável e não ter efeito de hover quando eu passar por cima. Eu acho que essa é uma dica muito interessante, tá? Mas no geral é meio que isso. Se a gente clica para demolir aqui também, é estranho essa opção, né? Eu não tenho nem essa opção. Eu vou dar um next turn aqui e a gente perdeu. Então a gente já viu outro problema aqui, ó. Foi um bugzinho que eu achei, que aqui fica por cima quando a gente perde, né? Então tem que arrumar isso aí, mano. E aí a gente clica aqui e tal. Ele manda pra gente um pop-up, né? Um alert. Eu acho que isso aqui devia de vir dentro do jogo, né? Se ele for gerar um executável, ele não vai conseguir usar alert, né, no jogo dele. Mas funciona. Funciona e, tipo, também não é tão ruim assim, né? Só tô dando alguns pontos. Uma última dica aqui que eu posso dar, cara, quase que eu esqueço, é a seguinte. Dá pra gente utilizar GIF
aqui na imagem principal do jogo, tá? Ó, então a gente analisou aqui o The Broken Wall, né? Que ele tem um GIF, quando a gente passa o cursor aqui, ele executa. Então se pode colocar um GIF aqui, eu não vejo por que não usar GIF, tá? Teu jogo ele vai chamar muito mais atenção com o GIF do que sem. Então eu recomendo fortemente colocar um GIF aqui também, mesmo que seja alguma coisa bem simples aqui assim, com as casinhas se movendo e tal, a câmera fazendo algum movimento, alguma coisa assim. Seria legal, tipo, os prédiozinhos sendo construídos, né? Aquela dica que eu dei lá, eu acho que seria bem interessante, mano. Mas, agora sim, finalizando o vídeo, né? Esse gênero de jogo é um gênero que eu não domino muito, mas ainda assim eu tento ajudar ali da forma com que eu posso, tá? Novamente, se você quiser que o seu jogo seja analisado, você precisa fazer uma doação lá pelo Live Tip, tá? Link aí na descrição e no comentário fixado, a partir de R$10 ou 1000 satoshis, tá? Você pode fazer uma doação, aí você coloca lá seu nome, nome do seu jogo e tal, e aí ele vai entrar na fila lá para ser analisado, tá? Tem alguns jogos aí na frente, se você tiver interesse em saber quantos jogos tem na frente, você pode mandar mensagem para mim e tal, mas eu explico tudo certinho no vídeo que eu vou deixar aí, como eu falei lá no começo, tá? Então dá uma olhada lá no vídeo se você tiver interesse, que eu deixo lá tudo explicado. Dá uma olhada lá na descrição também daquele vídeo, que tem tudo escrito certinho. Show? Se você gostou desse vídeo e quiser fazer uma doação aí de qualquer valor, também vai ser muito bem-vindo, tá bom? E também considere se tornar um membro aqui do canal, cara. Então eu tô trazendo conteúdo exclusivo aí para os membros, aonde eu compartilho ali o que eu fiz na minha semana, né? E eu incentivo os membros também a compartilharem o que eles fizeram no jogo deles, durante a semana deles. E assim a gente incentiva uns aos outros a gente poder, né, continuar trabalhando aí e progredindo, tá bom? Vou deixar aí o vídeo da última análise que eu fiz também. Tem a divulgação da minha prestação de serviço, então se você precisar aí de uma ajuda, de uma mentoria para lançar o seu primeiro jogo, você pode contratar minha consultoria, ou se você precisar de um freelancer, eu também faço freelas, então é só você entrar lá na minha comunidade do Discord e você pode entrar em contato comigo pela DM, tá? Se você quiser participar da nossa comunidade de desenvolvedores de jogos no Discord, você também vai ser muito bem-vindo, tá? E também temos aquelas coisas do YouTube de sempre, mano. Então, considere deixar o seu like aí se você gostou do vídeo. Deixa aí nos comentários o que o nosso colega aí pode fazer para ele melhorar o jogo dele, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho aí para você receber notificações de vídeos novos, tá bom? No mais é isso, né? É aquela coisa de sempre, ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!